Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos iniciando uma nova fase. O Gente que Fala está no ar há 16 anos, graças à iniciativa e ao empenho do jornalista Fausto Camunha, sempre transmitindo pela rádio Trianon, e hoje estamos falando direto da sede da TV Aberta, transmitindo pelo canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo, diretamente aqui da Rua Cardoso de Almeida até a 1h da tarde. Estamos transmitindo aqui também pelo Facebook, gentequefala.com.br, Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos. Nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, sempre 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o telefone 3876-6146 e o telefone da nossa produção 5052-5555. Nesta primeira edição de Gente que Fala, pela TV Aberta, governador Fleury Filho. Prazer tê-lo aqui, Fleury. Prazer é meu, parabéns ao Gente que Fala pela nova fase que se inicia hoje. Também conosco, chefe de gabinete do prefeito de São Paulo, administrador Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Zacopé, obrigado pelo convite. Agradeço muito poder participar dessa nova fase, essa inauguração dessa nova fase do programa Gente que Fala. Parabenizar o nosso amigo Fausto, a Zenilda, e agradecer novamente essa oportunidade de participar com vocês aqui. A TV Aberta abre as portas para o Gente que Fala e conosco o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, FEComércio, FEComerciários, Luiz Carlos Mota, que é conselheiro da TV Aberta. Grato por tê-lo aqui, Mota. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa primeira nova versão do programa e com personalidade. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui reunido e bater esse papo com vocês no programa Gente que Fala. Promotor José Carlos Blatt. Prazer tê-lo aqui. Zancopé, é um prazer estar aqui com essa seleta mesa. Parabenizar mais uma vez a você, especialmente ao Fausto Camunha, a Zenilda, por essa nova fase do programa Gente que Fala. Eu desejo muito boa sorte e espero que o programa Gente que Fala seja completo aí, cheio de êxitos nessa nova jornada. Antes da gente entrar no estúdio, eu estava conversando com o governador Fleury e disse a ele assim: conosco tudo faz muito tempo. Quanto tempo faz que eu entrevisto você? Nossa senhora, se revelar aqui vai ficar chato, né? Faz muitos anos, e o que é bacana no programa Gente que Fala é poder, com esses formadores de opinião, levar ao ouvinte e agora ao telespectador, né, uma série de informações fundamentais no dia a dia, né? Às vésperas da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, Michel Temer deflagrou processo de retaliação aos seus aliados infiéis. A caneta vai funcionar, referindo-se à demissão dos apadrinhados dos deputados que mudaram o voto na reforma trabalhista. Reunião ontem em pleno feriado com 11 ministros, líderes partidários. O presidente informou que a primeira leva de exonerações será publicada no Diário Oficial de hoje. Dá tempo de publicar hoje, Fleury? Já publicaram, perdão, já saiu no Diário Oficial de hoje algumas exonerações. Aí é o seguinte, infelizmente o nosso sistema político obriga que todo governante acabe fazendo algum tipo de acordo para poder governar. Se ele não tem maioria no Congresso, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, ele tem que fazer algum tipo de acordo. Isso em razão da falta de vinculação do voto, de uma série de reformas que precisariam ser feitas. Mas essa é a realidade. E muita gente quer só o bônus de ser governo. Quer indicar apaniguados, contratar gente, etc. E na hora de votar tem que dar o voto, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então aí
eu acho que o presidente Michel Temer está absolutamente certo. Quem não tiver afinado vai ser oposição. Ninguém está obrigado a ser governo. Ninguém é obrigado a votar uma matéria que é contra a sua vontade. Agora, não pode indicar gente para o governo, ter pessoas indicadas por ele trabalhando dentro do governo e votar contra o próprio governo do qual ele faz parte. Então, eu acho que está correto. Tem que fazer isso mesmo. Wilson. Eu acho que o governador falou bem. A gente está falando em reforma da Previdência, mas o que falta mesmo é uma reforma política no país. Porque, você vê, o presidente precisa de maioria para votar algo que para ele é essencial para que a retomada da economia do país, que é a reforma da Previdência. Eu sou obrigado a interrompê-lo. Reforma política feita pelos políticos. Mas eu sei, mas é justamente isso, porque o nosso sistema político, o sistema político eleitoral, de eleições, de governabilidade, é um sistema que chegou próximo à falência. Nós temos que rever algumas... nós temos que rever urgentemente a parte política dessas reformas. A Previdência é importante, mas a reforma política, para mim, é primordial e essencial para o país. Blatt não acredita numa reforma. Quando eu disse que reforma política feita por político... É uma piada, né? Isso é uma piada. Obviamente, seria necessário convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para efetivamente realizar essa reforma política. Agora, o que me parece bastante interessante é que o Temer está usando os mesmos recursos que foram utilizados pela Dilma, pelo Lula, na distribuição de cargos, ou seja, na distribuição política de cargos. Então, ou seja, tudo aquilo que nós vimos no passado, né, ou seja, com relação aos desvios das agências controladoras, da Petrobras, do BNDES, dali, acolá, dos ministérios, continua a mesma coisa, ou seja, o que ele está fazendo é fazendo a vingança. Se você não votar, a bancada ou esse partido não vai votar na reforma da Previdência, que também é outro pano de fundo, bastante tem um chamamento popularesco muito forte, porque na verdade o problema não é o rombo da Previdência, o problema é o rombo que o Brasil vem sofrendo ao longo dos anos. Por exemplo, se fosse recuperado o dinheiro do BNDES, né, são trilhões de dólares que foram entregues às empreiteiras, o dinheiro que foi surrupiado da saúde pública, o dinheiro que foi surrupiado... BNDES deve ser a próxima caixa preta. Sim, da Petrobras, etc. Esse dinheiro seria suficiente a colocar pelo menos as contas em ordem e, de uma maneira razoável, se discutir a Previdência, né, com todos os segmentos. Não assim, colocar o bode na sala. Então, se esqueceu tudo. Aliás, o Temer está devendo uma coisa à população brasileira desde o primeiro dia que entrou. Onde está, ele deveria vir à frente às câmeras, etc., e trazer uma satisfação. Olha, o que eu encontrei aqui foi um rombo de trilhões de dólares aqui, bilhões de dólares acolá. Então, ele vem com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária como sendo a tábua da salvação. E não é. Então, é a velha política do toma lá da cá, infelizmente. Bota. Eu estou com o promotor José Carlos. Eu acho que a maneira como a reforma está sendo feita nos preocupa. Sendo que o Michel Temer foi relator, né, na época do Fernando Henrique Cardoso, de uma mudança da reforma da Previdência, e não foi feito. Então, do jeito que ele está fazendo agora, muito atropelado, eu acho que causa preocupação, principalmente para nós trabalhadores. E a conta sempre fica para os trabalhadores. Então, eu acho que tem que ser muito mais bem discutida, né? A gente vê, né, comentários pela imprensa que a reforma da Previdência deveria ser mais conversada, tanto com os empresários, como os trabalhadores, né, como os deputados. Ela tinha que ser demorada um pouquinho mais, ela tem que ser retirada de pauta e ter mais diálogo. Primeiro, quando eu digo que vai ficar só para os trabalhadores, porque, como disse, existem vários outros rombos, inclusive a gente vê na imprensa que os bancos, que lucram absurdamente, são os maiores devedores da Previdência. E isso não se fala nada dentro da reforma da Previdência. Tem instituições sem fins lucrativos que também geram muitos lucros e não pagam nada para a Previdência. Então, o que a gente quer como representante dos trabalhadores é que essa conta não sobre só para os trabalhadores, aqueles que ganham, no máximo, né, se aposentando hoje, o salário mínimo. Então, é uma preocupação muito grande, a gente acha que deve ser muito mais discutida e existem outros jeitos. Existem também muitos prédios da Previdência que estão aí alugados por mixarias.
Dizem que tem até de R$1, R$2. Isso não se foi falado na reforma da Previdência, como é que vai ficar esses patrimônio que a Previdência tem e que não foi falado até hoje. Então a minha preocupação é que nós temos que discutir mais, porque do jeito que ela está hoje, e o Michel Temer vai na televisão e fala que não vai trazer nenhum prejuízo para os trabalhadores. Como não vai? Não é só para os trabalhadores, para toda a sociedade. A gente está claro que essa reforma não é reforma política, é acabar com a Previdência do Brasil. Quando você fala ele foi relator, tem algum item em comum no que ele apresentou como relator e no que está sendo não, acho que não foi nem discutido, ele foi relator. Foi relator, mas apresentou... Não, chegou a ser discutido, mas não chegou a ser votado. Não chegou a ser votado, não saiu, ficou só lá na apresentação. Sabe o que acontece? O tempo passa muito rápido e a gente esquece essas coisas. Então, estou tentando mas eu estava lá no Congresso na época, então você era deputado federal. Eu era deputado federal. Sabe o que acontece? A reforma da Previdência tem que ser feita aos poucos. Ninguém vai conseguir fazer uma reforma completa da Previdência. Cada governo tem a obrigação de fazer a sua reforma da Previdência para nós chegarmos num número específicos. Exatamente, chegarmos num número ideal. Entendeu? Eu acho que o erro na condução dessa reforma da Previdência é o erro de se querer resolver tudo ao mesmo tempo. E aí causa uma reação muito grande da população, que é uma reação absolutamente compatível com aquilo que está sendo discutido, né? Quer dizer, se cada governo fizesse a sua reforma da Previdência aos poucos, com uma discussão maior pela sociedade, nós alcançaríamos uma Previdência adequada para todos. Agora, quando você vem, por exemplo, aumentando o prazo, o tempo de contribuição. 40 anos para você ter uma aposentadoria integral. Quer dizer, é algo que choca as pessoas. Aí vem alguém e diz, não, mas com 25 anos já tem direito a uma aposentadoria, mas não é a integral. Não é a integral. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que o erro, eu até acho que a reforma tem que ser feita, mas eu acho que não precisaria ser tão radical. Eu acho que se nós tivéssemos alguns pontos aprovados nessa reforma, o próximo que ela durasse 20 anos ou 15 anos, aí nós teríamos 15 anos para fazer uma nova reforma e assim por diante, até chegarmos na Previdência ideal. Nesse final de semana nós tivemos manifestações exatamente, eu não consegui definir qual o argumento que movimentou toda essa, né, esse pessoal todo, os sindicatos e tudo mais. Reflete alguma coisa nessas mudanças? Reflete. As manifestações, vamos deixar os vândalos de lado, deixar esse pessoal que apronta, que quebra tudo. Para esses é cadeia, é borracha, é polícia, tem que ser nessa base. Agora, os sindicatos se organizaram e pela primeira vez há uma união entre as centrais. É uma coisa que precisa ser levada em consideração. A CUT, a Força Sindical, me parece a UGT também, estão todos na mesma ideia. Então, isso é algo que é inédito no Brasil. As centrais sempre disputaram o poder, agora elas se uniram para tentar melhorar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não vai ser aprovada no primeiro semestre. Isso vai ser discutido até o final do ano, pelo menos. O que é uma discussão pequena dentro daquilo que se precisa fazer. Vai sair alguma coisa? Vai. Mas eu sempre digo, meu pai dizia isso, Zé Copé, o ótimo é inimigo do bom. Vamos nos contentar com o bom, não precisa ser ótimo. Deixa, como eu disse, vamos fazer aos poucos. Mota, para os comerciários, uma análise o reflexo dessa manifestação? É como o governador falou, as centrais estão unidas e pela primeira vez, também a gente viu no dia 28, né, o dia de greve geral, não só aqui em São Paulo, mas em todas as cidades do interior, houve mobilizações. E aqui em São Paulo a gente, né, não teve muita divulgação, principalmente porque muitas pessoas ficaram em casa.
porque não tinha o transporte público, isso aconteceu no interior também. Então, ficaram em casa com uma maneira de se manifestar também contra o que está acontecendo aí no país. Então, os comerciários, pela primeira vez, eu também nunca tinha visto esse poder de mobilização da nossa categoria, né? Em toda a cidade interior, se uniram com as outras categorias e fizeram lá a sua manifestação ordeira, como disse aqui o governador, e é o que a gente tem indicado. Tem que se fazer, né, pela democracia, você se manifestar, não vandalismo e nem fazer bagunça. Eu acho que nós temos que se manifestar pela democracia que nós temos hoje no país. Eu concordo em parte do que foi falado aqui, com relação a essa greve geral do dia 28, porque uma greve, a exemplo das manifestações que ocorreram em 2013, né, que essa manifestação apolítica, né, em que a população clamava para que parasse esse processo de corrupção, etc. e tal. Desta vez, eu entendo o seguinte, eu acho que é legítimo os sindicatos todos estarem unidos por conta dessa reforma previdenciária, trabalhista, etc. Porém, eu não entendo como sendo uma greve geral aquela que é fomentada primeiro, pelos piquetes nas portas das rodoviárias, etc., e pela questão de queimar pneus, né, como foi feito, e etc., e politizar com relação ao Temer. Né? Não é só o Temer, eu acho que é o Lula, é a Dilma, é o processo político como um todo. Então, quiseram utilizar também, e talvez por isso muita gente não aderiu, a partir do momento que se politizou, se instrumentalizou esta greve legítima, que seria legítima, em prol de uma minoria hoje, que eu entendo, que vai sair de Kombi aí do Congresso Nacional. O PT e a sua turma vai sair de Kombi do Congresso Nacional, né? E certamente esses líderes do PT não vão se eleger nem para síndico de prédio, né? Muito menos o Lula, né? Que em 2018 certamente o seu destino não será presidente da República, mas talvez a República de Curitiba. Wilson, só uma observação com relação à greve geral, Blat. Eu era secretário da Segurança, isso nos idos final dos anos 80, quando tentaram fazer uma greve geral. E eu usei uma expressão naquela época que se aplica ao que aconteceu nessa greve geral, com todo o respeito que o meu amigo Mota me merece. Tá? Quer dizer, eu disse o seguinte, se você fizer piquete e impedir a circulação dos trens e dos ônibus, até eu faço greve geral. Não preciso de ninguém, não preciso de sindicato, não preciso de ninguém. Tá certo? Quer dizer, essa greve geral, eu concordo com você, é importante, todo mundo tem o direito de se manifestar. Mas eu sofri, quando secretário da Segurança, um mandado de segurança impetrado pelo professor da USP, Gofredo da Silva Teles, porque eu defendia que não se poderia impedir o direito de ir e vir, e ganhei por unanimidade esse mandado de segurança no Tribunal de Justiça, que me deu razão, exatamente quando de uma greve geral. Porque eu acho que a greve não pode impedir que o cidadão que queira ir até o seu local de trabalho possa ir. Eu acho que esse que é o grande problema. O problema, a greve geral tem que sair do convencimento e não do enfrentamento. É isso que eu gostaria de colocar. Que foi justamente o que o Blat falou, que foram as reivindicações do fora Dilma, fora Lula, fora PT, em 2013. Eu acho que as centrais sindicais têm todo o direito de se mobilizar, acho que fazem um papel importante para o país, porque tem um papel importante, são centrais que têm os trabalhadores como aliados, mas proibir as pessoas de terem oportunidade de decidir se querem participar, tirando o transporte público, diminuindo o poder de mobilidade da cidade, aí eu já não acho correto. Eu acho correto que foi o poder de convencimento das pessoas, como foi em 2013. E vou comentar até um pouco. O próprio comércio, esse mês, quantos feriados nós tivemos esse mês? Mais essa paralisação... Paga o salário por 30 dias, mas os empreendedores, o comerciante... Vou falar o comércio, que pode parecer provocação para o moto e não é. O empreendedor, qualquer tipo de empresário. Esse mês, com esse monte de feriado, o único que ganhou foi o cara que tem a barraca na praia.
ou que agora é frio, tem lá o seu comércio em Campos do Jordão, em Monte Verde. O resto dos empreendedores aqui, principalmente na cidade de São Paulo, quanto que não perderam com os feriados, com essa paralisação? E no momento que a gente está precisando que o país retome a economia, no momento que o país parece que está querendo retomar novamente a economia. Então eu acho ruim, todo mundo tem o direito de se manifestar. Sou totalmente contra os black blocs. Eu acho que as próprias manifestações deviam repudiar essas pessoas quando eles encostam, porque eles encostam. Os líderes das manifestações, dos sindicatos, ou que seja, dos MBL da vida, vê essas pessoas. Retira, chama a polícia, fala assim, olha, não faz parte, essa aqui não é minha turma. Eles vão denegrir a imagem da nossa manifestação ao final dela. Eu acho que as próprias centrais deveriam expurgar essas pessoas quando eles encostam nessas manifestações. Mas se manifestar no país é democrático e eu acho que vale a pena. Mas tirar o direito de ir e vir, eu não concordo. Wilson, desculpa, Mota, qual é a análise da prefeitura depois da sexta-feira? Aconteceu alguma coisa? Não, já foi feito um levantamento? O grande prejuízo foi o prejuízo financeiro para a cidade. Primeiro, a falta de mobilização para as pessoas e a destruição da cidade com esses black blocs. Que, afinal, antigamente ainda pegava banco, que falava que era o sistema financeiro, lucro. Mas pegou um comércio tradicional ali da Praça Pan-Americana, que é o Senzala, destruíram o restaurante que, coitado do cara, tá lá tentando sobreviver. Está lá 200 anos tentando sobreviver. Sei lá quantos anos tem o Senzala, mas o Senzala é um restaurante tradicional, antigo, né? Sem nenhum motivo. O cara estava fechado, não estava lá com bandeira sou contra, sou a favor, não estava fazendo discurso, não, fechado, por conta das manifestações. Estava fechado por ir lá e destruir o bar. Eu só vou, como o Wilson falou aqui, eu tenho, a categoria dos comerciários é uma das mais difíceis para você hoje fazer greve. Nós sofremos muito. Por quê? Vou dizer por quê. Primeiro, hoje o maior número de trabalhadores na área do comércio é de pequenas e microempresas, que estão no interior do estado de São Paulo. Aí vem a questão da conscientização. Jamais nós vamos conscientizar o trabalhador a fazer greve se ele trabalha ali com o patrão e o patrão não deixa ele sair da loja. E num momento muito difícil que nós estamos vivendo no país. Nós somos enfraquecidos, com 14 milhões de desempregados. É muito difícil você conscientizar o trabalhador de uma pequena loja de fazer greve. Então, e nós temos colaborado muito com o comércio, entendeu? A categoria nossa tem feito vários acordos para trabalhar em domingo, para trabalhar em feriado, entendeu? Verdade. Que está na lei, né? A lei fala para trabalhar, inclusive dentro da lei que fala do trabalho aos domingos, fala da participação nos lucros e resultados, que os patrões não conseguem pagar. Está na lei. Entendeu? Então nós temos colaborado muito com a parte patronal nessa questão de desenvolvimento do país, de trabalhar em sábado, de trabalhar em domingo. Mas você hoje ter essa consciência, e tem mais, o governo vai na televisão, como foi essa semana em um programa, programa popular, e disse que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência não vai ter nenhum prejuízo para o trabalhador, para eles ficarem sossegados que não vai atingir isso. Então fica difícil você contrapor ele a participar de uma greve dessa, onde o trabalhador está acreditando no governo. E você sabe que não é isso. Como é que não vai acabar? Se mexe no fundo de garantia, se mexe no seguro-desemprego, se mexe em toda a questão de relacionamento, inclusive com a justiça. Porque à medida que ele fala na lei que você pode fazer o acordo de demissão com o patrão, que você tira o sindicato fora, tira a justiça do trabalho. Tira a justiça do trabalho. Desculpa, só uma intervenção, uma coisa. Eu, na verdade, sou de outra área, sou da área do patrimônio público, sempre trabalhei na área criminal, enfim, no Estado. Agora, vou lhe dizer uma coisa. A justiça do trabalho, ela, na verdade, ela precisa ser modificada, porque essa relação, o empreendedor, o empresário, ele já senta perdendo. Já senta sabendo que vai perder. A gente percebe, às vezes chega na esfera criminal, o meu professor de direito penal, o Luiz Antônio Fleury, sabe disso, que o falso testemunho, a pessoa chega lá na Justiça do Trabalho e diz assim, vocês fazem hora extra? Sim, 58 horas por dia, e a Justiça do Trabalho dá para o indivíduo. O cidadão trabalha um ano recebendo R$1.000 e pede R$200 mil de indenização e força de maneira quase que uma extorsão contra o empresário. Então, essa relação ela precisa mudar. Eu acho que os direitos trabalhistas precisam ser mantidos. Agora, a indústria da indenização no Brasil,
virou um absurdo, uma aberração, ao meu ver. Com todo respeito, acho que o trabalhador precisa ser respeitado, mas o empresário, ele na verdade ele é jogado aos leões, com o fisco, né, com os impostos, com a responsabilidade de ser empreendedor, com o capital, e ainda, quando tem o sujeito que é demitido ou se demite, sei lá, a Justiça do Trabalho como sendo o 14º salário que o sujeito acaba conseguindo alcançar. Desculpe, apenas um desabafo como cidadão. Sim. Eu não sou empresário, mas é o que o ex-governador falou, nós temos que ter as mudanças e começar as mudanças, né? Eu acho que não tudo de uma vez. Do jeito que está vindo agora é muito. Mexeu na questão da terceirização. Mexe na reforma trabalhista e agora vem a Previdência. Mas, Mota, a terceirização ficou melhor do que estava antes. Porque antes havia uma discussão na Justiça do Trabalho se a empresa que faz a terceirização, se ela poderia ser responsabilizada ou não. Tinha decisões judiciais. Agora está na lei. Agora o trabalhador vai ter uma dupla garantia com a terceirização que ele não tinha. Sim, mas nós concordamos de terceirizar os terceirizados. Não do jeito que foi feito, que terceiriza todas as atividades da empresa, inclusive a atividade fim dela. Atividade fim. Aí é acabar com a carteira profissional. Você está no comércio. O comércio ele pode terceirizar o caixa, pode terceirizar o balconista. Quer dizer, para quem vai ter empregado registrado em carteira profissional? E aí falam que isso não vai trazer prejuízo. Eu queria saber qual que é o milagre de você ter não está permitida a quarteirização, né, que falam, né? Ou seja, sim, mas, não, a terceirização... Mas qual a vantagem? Vamos supor, hoje você está contratado numa empresa como... Deixa eu aproveitar e ter uma dúvida também. Mas o terceirizar, a pessoa vai ganhar menos também? Eu quero saber qual que é o milagre. Isso. Mas então, lógico que qual vai. Que é o milagre? É isso. Qual é o milagre? Ela vai contratar a pessoa por carga... a jornada de trabalho pode ser a mesma, mas o valor inferior, porque vai ter que pagar o salário dele, vai ter que pagar a empresa terceirizada. O lucro da terceirizada. Mas qual que é o lucro? Eu pergunto para você, qual que é a vantagem e aonde ele vai perder? Logicamente que ele vai ser contratado por um salário menor. Mas será que tudo isso não está acontecendo? Uma jornada maior, sem férias e sem 13º. Entendeu? Indústria da Justiça do Trabalho. Eu não sei, não digo que é indústria da Justiça do Trabalho, até porque seria... eu estou colocando... Eu não sou contra, fortalece mais o sindicato, entendeu? Mas a terceirização dos terceirizados mesmo, entendeu? Não do jeito que está sendo feito aí. Eu acho que toda mudança de paradigma leva a uma discussão maior, entendeu? Eu acho que os sindicatos vão sair fortalecidos disso tudo. Na discussão sobre terceirização, o papel do sindicato vai ser maior ainda, mesmo no acordado sobre o legislado. O sindicato vai poder orientar os seus associados para que eles façam o acordo que for bom para eles. A única coisa que muda é que deixa de ser obrigatória, mas não quer dizer que seja desnecessária. Entendeu? Quer dizer, então eu acho que é uma fase de adaptação. Você está conosco no Gente que Fala, agora pela TV aberta, Rádio Trianon, a Rádio Universal de Santos. E nesta nova etapa o assunto parece que muda, mas não. Há 15 meses das próximas eleições para a presidência da República, cenário político brasileiro é uma grande incógnita. Principais pesquisas apontam a liderança do ex-presidente Lula, que ao mesmo tempo é o grande líder em rejeição. Ele é querido e odiado ao mesmo tempo. Na sequência, os nomes mais conhecidos também aparecem com mais rejeição do que eleitores diretos, enquanto alguns nomes relativamente novos, como o do prefeito João Dória e do deputado Jair Bolsonaro, que aparecem com grande crescimento. Fleury, Blatt, o Wilson, Mota. Eu acho que é muito cedo. Tá? Quer dizer, uma coisa eu acho que está muito reflete clara para mim. Reflete apenas uma realidade de momento? Pesquisa é uma fotografia do momento. Tá? É muito cedo para a gente fazer uma avaliação dessa. O que está acontecendo é o seguinte, há uma rejeição contra o político tradicional. Isso está muito claro, está lá escrito. Nós não queremos políticos profissionais. É isso que essa pesquisa mostra. O Lula pode vir a ser candidato e pode até ir para o segundo turno. Eu queria ir para o segundo turno com o Lula, porque quem for vai ganhar a eleição. Entendeu? Tamanha a rejeição que ele tem. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Eu estou brincando. Eu não serei candidato a nada, muito menos a presidente da República. Eu encerrei minha carreira. Mas você tem aí
nomes novos. O João Dória é uma novidade. Ele está com um estilo diferente de governar, né? Quer dizer, tá indo bem aqui em São Paulo. O João é uma promessa política nova, de novidade. Você tem o Jair Bolsonaro, que é o desejo da sociedade brasileira por segurança, que é o grande problema, um dos maiores que nós estamos vivendo, e também por autoridade. A população brasileira está querendo alguém que tenha autoridade, não que seja autoritário, mas é isso, isso que reflete a subida dos dois. O João com uma grande novidade, mesmo porque o PSDB, dependendo do desenrolar das investigações, o PSDB vai ter que caminhar para o João Dória. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E basta que ele faça uma administração coerente, como está fazendo, uma administração correta aqui em São Paulo. São Paulo é uma vitrine para o Brasil inteiro. É um nome muito forte. Agora, é muito cedo ainda. Os nomes tradicionais, não vejo grande espaço para crescer. Marina, Ciro Gomes, e tantos outros aí que estão aparecendo. Agora, o Lula... Estão retornando, né? Não é que eles estão aparecendo, eles nunca saíram de cena. Eles estavam incógnitos até agora, estão voltando. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito cedo para falar. A única coisa que eu posso até queimar minha língua, mas que eu posso afirmar é que o Lula, se for candidato, ele tem chance de ir para o segundo turno. Mas aí quem for com ele ganha a eleição. Mota. Eu também concordo, governador. Acho que está muito cedo, né, para a gente discutir esse assunto. O Dória foi eleito para ser prefeito de São Paulo. Acho que o mandato é de 4 anos, né? E tem que aprender, eu acho que tem que começar, como disse, é um novo, e o novo acho que tem que aprender a questão da vida pública. Diz que não é político, mas vai virar político, então ele tem que aprender a governar São Paulo. Ele não né? é político. Diz que não é político, então eu acho que vai ser político daqui a uns dias. Mas eu acho que, né, como disse, é uma pessoa nova, que tá, o novo né, é muito importante. As instituições estão desgastadas, né? E falo geral, instituição política, instituição sindical, enfim, nós temos que ter uma reciclagem. Eu acho que isso é muito bom, o novo é bom, mas eu acredito que está muito cedo para a gente discutir isso. E tenho certeza que vai sair um candidato aí que possa, né, agregar tudo, como disse o ex-governador. Tem que ser um candidato que seja bom na saúde, na educação, na segurança, enfim, um candidato que tenha a confiança da população brasileira. Guardar o Wilson para depois, Blatt. Eu acho, como disse o governador Fleury, é muito cedo para se traçar qualquer panorama. Aliás, pesquisa aqui no Brasil é sempre fadada a um insucesso, né? A precisão é nenhuma. Não, né? Só no Brasil, se fosse pesquisa valesse, o Trump não era presidente dos Estados Unidos. Então, nessa perspectiva, a gente já olha com uma certa prevenção. Inclusive, no momento em que a pesquisa sai, há poucos dias do Lula ser interrogado em Curitiba, né, para a demonstração de força de que o PT vai ressurgir dessas cinzas, etc. Então, é algo que me preocupa bastante, porque passa a ser, não digo que tenha sido feita para esse fim, mas passa a ser um instrumento para uma intimidação, para uma questão logística da política, para a manutenção das coisas como estão. A minha preocupação não são com relação ao cargo de presidente da República, governadores de Estado, não. A minha preocupação será na nova composição da Câmara dos Deputados, né, os cargos remanescentes do Senado Federal e nas Assembleias Legislativas, ou seja, se a população está rejeitando os políticos tradicionais, a pergunta é a seguinte: o que virá? Quem se colocará como candidato, por exemplo, a deputado federal? Quem se colocará a candidato a deputado estadual na próxima eleição? Ou seja, nós já escolhemos mal os políticos tradicionais. Aí vão aparecer
também, de outro lado, os aventureiros. Então, o Brasil, eu acho que o brasileiro tá meio perdido nesse turbilhão, nessa crise política, que é uma crise que avança, inclusive, sobre o aspecto moral, né? Ou seja, eu não vou votar naquele, mas aparece um cidadão que a gente nunca viu. E como serão as eleições? Como serão elas patrocinadas? Como será o horário televisivo? Quer dizer, há uma série de incógnitas, né? Com relação aos novos personagens que podem levar o Brasil, que já está no abismo, né? Dar um empurrãozinho final. Agora, lista fechada, nem pensar. Nem pensar, lista fechada é algo... Eu vou pedir tua gentileza, Wilson, vou conversar antes com a Zilka Fialho. Nosso Gente que Fala está há 16 anos no ar e a AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, é nossa parceira durante todo este tempo. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, proposta da reforma da Previdência tem sido o nosso tema nas últimas edições do Gente que Fala. E a reforma passará por ajustes. Que ajustes são esses? Olha, Zancopé, o relator da reforma da Previdência Social, da PEC 287/16, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, confirmou que deverão receber ajustes os pontos mais polêmicos do projeto, como as regras de transição, as pensões, a aposentadoria rural, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e as aposentadorias especiais de professores e policiais. O parlamentar deve apresentar seu relatório à comissão especial que analisa a matéria, e só então os detalhes das mudanças deverão ser conhecidos. Mas, Zilka, por que esses ajustes? O objetivo é preservar os direitos das populações mais pobres e vulneráveis, disse o Arthur Maia. No caso de policiais e professores, o relator destacou que são categorias historicamente contempladas com condições diferenciadas de aposentadoria. Os ajustes vão no sentido de buscar um equilíbrio maior, um senso de justiça maior. Não há risco de quebrar a espinha dorsal daquilo que tem o objetivo de trazer a regularidade fiscal, afirmou. Mas, Zilka, quando decidiram pelas mudanças? A decisão foi anunciada após a reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, que chamou Arthur Maia para tratar do assunto. E do encontro também participaram o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, o ministro da Secretaria de Governo, o Antônio Embaçaí, o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, e o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Maron, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Segundo Arthur Maia, as reivindicações que chegaram a Temer são as mesmas apresentadas aos deputados. Com os eventuais ajustes, estará preservado o fim de qualquer privilégio. Fica mantido o teto do INSS de R$ 5.531 para aposentadorias, declarou o relator. E o que o relator disse sobre a regra de transição? Em entrevista, o Arthur Maia não detalhou os ajustes que serão feitos. Ele disse, porém, que no caso das regras de transição, a idade para o trabalhador se encaixar ou não na reforma pode ser modificada em relação aos limites previstos no texto original enviado pelo governo. 50 anos no caso dos homens e 45 anos no caso das mulheres. As regras de transição são um ponto complexo. Uma hipótese seria trabalhar em uma combinação entre idade mínima e o tempo de contribuição. Outra seria estabelecer na PEC uma idade mínima de aposentadoria como critério de transição. Poderia ser, por exemplo, dizer que a partir da promulgação da PEC, ninguém se aposenta com menos de 60 ou 57 anos, ponderou. Zilka Fialho, grato por ter participado mais uma vez do nosso Gente que Fala, nesta parceria Gente que Fala com a FIPESP. Zilka Fialho, grato mais uma vez. Até mais, obrigada, Zancopé. Uma boa tarde. Boa tarde. Wilson, eu deixei você respirar um pouco para voltar ao tema contigo. Tem algumas perguntas que já estão aí, mas por favor. O Dória vai ser candidato? Não é candidato a presidente. Dória não é candidato a presidente. Dória é candidato a ser um bom prefeito. Esse negócio de pesquisa é um reflexo do momento. E quando ainda recebi de um amigo hoje, justamente por conta dessas histórias de sair pesquisa, presidência, essas coisas. São Paulo, Russomano, 26, Marta 21, Dória 16. Há uma semana da eleição. No ano passado. Hillary, Folha Mundo, Folha de São Paulo. Hillary tem 90% de chance de ganhar pesquisa. Há dois dias da eleição. Mas e quando o Dória recebe as pesquisas atuais? Não, a gente recebe assim, com respeito. Eu acho que é o momento. Ele acabou de sair de uma eleição. Infelizmente, o país entrou
de forma antecipada, num clima eleitoral. Um clima eleitoral, a gente vê na rua. Tem um clima eleitoral na rua. Tem um clima eleitoral na rua. É estimulado muito por conta das posições do Lula, que se coloca sempre como vítima de tudo, e tentam defender ele, colocando ele como candidato à eleição de 2018. Independente de pesquisa, a rejeição dele é muito alta, concordo com o governador. Eu acho que ele não se sustenta até o final. Rejeição, quando a rejeição é muito alta, não existe mágica. Rejeição muito alta, quando você vai para a eleição, ela só aumenta. Você já começa com uma rejeição de, sei lá, de 30% a 40%, você chega no final, não sobra voto para você ganhar a eleição. Não sobra voto. Não sobra voto. Então, quando você é com muita rejeição, é muito assim, olha, eu não lembro de eleição que candidato com muita rejeição ganhou a eleição. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu volto a dizer, o candidato do prefeito João Dória é o governador Geraldo Alckmin. Ele tem respeito, reconhecimento, são amigos há mais de 37 anos. Eu acho que um pouco de tudo que está acontecendo de conta de surgir o nome dele como uma opção. É o momento que a gente vive mesmo, é o que eu acabei de falar, o Fleury falou. Eu acho que as pessoas querem o novo. Eu tenho o sentimento que esse modelo eleitoral nosso, político, está muito desgastado com as pessoas. E as pessoas estão procurando uma nova alternativa. Uma nova alternativa, que foi o que o João Dória se colocou desde o início da eleição, que tem até, não é político, é gestor, mas aquele que fala, sou gestor, não sou político, quero mudar a cidade, quero trazer uma nova oportunidade das pessoas terem amor por São Paulo, poderem ajudar, seja a dona de casa ali varrendo, cuidando da calçada, seja o próprio aposentado, ou a própria pessoa, a gente dona de casa, fica parecendo machismo, né? Mas que seja, eu tenho visto as pessoas cortando grama por causa da história do Cidade Linda, e é isso que ele está trazendo. Acho que está trazendo as pessoas para retomar aquela vontade de morar num lugar que considera seu, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, né? No nosso Gente que Fala, sempre a participação dos ouvintes, daqueles que nos acompanham. Quem nos acompanha há 16 anos é o Jaime do Jardim Bonfilioli. Está enviando parabéns ao Fausto Camunha pela chegada à TV e por manter a participação dos ouvintes no programa. Quem está conosco sempre também é o Marcos de Pinheiros. Fleury, pergunta o Marcos, sua posição sobre a constitucionalidade da delação premiada. Não, é absolutamente constitucional. Eu acho que não há nenhuma inconstitucionalidade na delação premiada. A única observação que eu faria é que quando você tem uma delação, ela precisa ser acompanhada de outras provas. A simples delação não é suficiente. O delator ele precisa apresentar provas da delação que fez para que ela seja válida. Agora, não há nenhuma inconstitucionalidade, mesmo porque a própria lei diz que a delação deve ser espontânea. Está na lei. E a delação sendo espontânea, ou seja, sem constrangimento, ela é perfeitamente válida e constitucional. O Wilson, Flávia da Moca, haverá aumento nas passagens de ônibus em São Paulo neste ano? Não, isso foi uma decisão já tomada logo após a eleição. O prefeito João Dória afirmou e continua firme na decisão. Nós não teremos aumento nas passagens de ônibus este ano. Nós vivemos um momento de crise onde o próprio Mota falou, são 14 milhões de desempregados, acho que 2 ou 3 milhões só aqui em São Paulo. Eu acho que isso é uma forma de colaborar com as pessoas que, nesse momento difícil que o país está ultrapassando. Wilson, parabéns ao Dória por essa medida e meus pêsames ao Geraldo Alckmin, que aumentou o bilhete metropolitano. Só integração? Quantos usam integração em São Paulo? O Mota, Carlos da Barra Funda. Mota, você tem uma estimativa de quantas lojas se fecharam nos shoppings no último ano? Não tem. Eu acho que a rotatividade no comércio é muito grande. Fecham-se muitas lojas, mas se abrem muitas também durante o ano, entendeu? Eu não tenho esse dado de quantas lojas fecharam nos shoppings nos últimos anos, não. O Blatt, nos últimos 2 anos, é extensivo a todos, mas direto a você, nos últimos 2 anos, 54 pessoas foram mortas em 6 grandes chacinas na capital e na Grande São Paulo. É pouco, é muito? Na verdade, os números são assustadores. Sim, eu falo é pouco com muita ironia, porque...
Os números da violência, não só em São Paulo, mas no Brasil afora, é digno de uma guerra civil. Ou seja, o pessoal olha lá para o Oriente Médio, né, vê as guerras que acontecem, os conflitos, né, Estado Islâmico, etc. Se mata muito mais aqui no Brasil do que nesses lugares. O problema a estrutura da segurança pública, ela precisa ser reformatada, precisa ser reformulada. Isso, obviamente, depende não só do secretário de Segurança de São Paulo ou do ministro da Justiça, etc. É necessário que se discuta um novo modelo de segurança pública com relação à questão das investigações. Por exemplo, quando se fala em desconhecimento de autoria, é um absurdo o número de inquéritos policiais aqui em São Paulo. E não é uma crítica à polícia, mas à própria estrutura judiciária, que o Ministério Público também faz parte, integra. O promotor, ele tem na área criminal, ele arquiva muito mais do que denuncia. Ou seja, os crimes de autoria desconhecida são um reflexo da falência do Estado atual de investigação criminal. Então, seria necessário reformatar essa questão. Então, as chacinas, elas são um reflexo disso, ou seja, se mata porque, de repente, há policiais envolvidos, há facções, esquadrões montados, a própria facção criminosa, que é o PCC, que é considerada a maior organização criminosa do mundo, né, age livremente, impunemente. Então, seria necessário que a gente procurasse uma discussão séria, porque normalmente quando se chama os especialistas de segurança pública, tirando os poucos que realmente entendem, como o Fleury entende, alguns outros que efetivamente entendem, o pessoal vem dar pitaco, colocar grilhões para que a polícia não atue, ou seja, é necessário que se busque realmente uma alternativa, e o Brasil precisa mudar com relação a isso. O sistema prisional e o sistema de segurança pública, que realmente faliu junto com o sistema político. Quer falar sobre isso, Fleury? Eu me dirigi ao Blatt, mas ele citou você assunto, como especialista na segurança, o que é realmente. Esse assunto é um assunto que o Blatt abordou muito bem. Eu acho que, na verdade, segurança é um complexo que envolve, a segurança pública envolve desde a parte de prevenção do crime, e nós estamos falhando enormemente na prevenção, envolve a investigação criminal, envolve a justiça, envolve o sistema carcerário. O grande erro é que, quando se discute segurança, querem resolver um desses elos de uma corrente. Você teria que, na verdade, teria que haver uma lava-jato criminal. Exatamente. Uma lava-jato criminal, para enfrentar a criminalidade para valer. E com vários juízes e promotores, com metas específicas para atender, e, ao mesmo tempo, aumentar os efetivos da polícia. Você sabia de uma coisa, Zancopé? Hoje a Polícia de São Paulo, Polícia Civil, tem 1/3 a menos de policiais na ativa do que na minha época de governador. E eu saí do governo em 1º de janeiro de 95. 1/3 a menos. Você tem delegacias que fecham. Na cidade de São Paulo, delegacia que fecha no final de semana. Final de semana? Era só a noite, eu já achava um absurdo. Final de semana também. Não basta a noite não, agora. Não basta a noite. Tem delegado atendendo 3 ou 4 cidades. Nós tínhamos, em cada município, tinha uma equipe da Polícia Civil. Aqui em São Paulo nós tínhamos 101 distritos policiais funcionando 24 horas. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é que nós temos, de um lado, o crime organizado e do outro a sociedade desorganizada e, o que é pior, o Estado desorganizado para enfrentar a criminalidade. Entendeu? E isso não vai se resolver se não houver vontade política. Dinheiro não falta. Eu acho que o dinheiro é mal empregado. É mal empregado. O dinheiro não falta para a polícia. Então se fala, mas aumentamos o investimento na segurança, mas está mal direcionado. Se não houver, nós precisaríamos ter, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, um movimento, e dentro do sistema prisional, um movimento em que as pessoas deixassem de lado
as suas corporações, as suas posições corporativistas e partissem para valer para combater a criminalidade, porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Você vê hoje, você vê qualquer noticiário de jornal, qualquer noticiário de TV, você vê pelo menos metade dele falando de criminalidade. E só vai piorar se não houver uma atitude. Só vai piorar se não houver alguém que tome a peito isso. Outra coisa, para encerrar minha participação. Você tem Ministério da Saúde, que é fundamental. Você tem Ministério da Educação, que é fundamental. Você não tem o Ministério da Segurança Pública. Por quê? Wilson, Eduardo Cavicchioli, através do Facebook, quando a Prefeitura fará atividades físicas para a terceira idade em Santa Cecília? Atividade física, nós temos os programas junto à Secretaria de Esporte. Especificamente Santa Cecília, não tenho esses dados, é difícil responder. Pergunta sobre reurbanização da favela do Moinho. Tem alguma coisa? Né? Não tenho também. Não tem. Tem mais algumas coisas aí, Pedro, mas as pessoas que estão acompanhando, eu posso ver aqui a Flávia Carvalho nos acompanha. Ela é do blog Viciadas em Crochê. São 240 mil seguidores do mundo todo e a Flávia compartilha o nosso Gente que Fala com todo este pessoal, aí aumentando agora através da nossa TV aberta. Wilson, o que é esta ação de colocar o nome de garis, né, nos caminhões de lixo? Na verdade, eu acho que foi uma ideia muito feliz do pessoal das empresas que fazem a coleta de lixo na cidade, que infelizmente esses trabalhadores são trabalhadores invisíveis muitas vezes para a sociedade, né? Eles tiveram a ideia de dar o rosto dessas pessoas para as pessoas conhecerem, eles deixarem de ser invisíveis na cidade de São Paulo. A gente brinca, que a gente, não, graças a Deus, não passou por isso. Mas pega um outro município da Grande São Paulo aqui, quando fazem greve de lixo, o caos que vira a cidade. Fica um dia sem fazer a coleta. Então, eles são pessoas, é um setor e são trabalhadores que devem ser muito bem reconhecidos. A gente merece aplauso de toda a sociedade, porque são pessoas importantes e muitas vezes invisíveis para a sociedade. Nunca houve tanta gente com mais vergonha que orgulho de ser brasileiro. A pesquisa é da Datafolha. 34% se sentem envergonhados, uma parcela que cresce desde o fim de 2014 e é hoje quase o quádruplo do seu menor resultado, 9% no final de 2010. A pior acompanha a escalada de políticos e empresas envolvidas na Operação Lava Jato e acompanha índices altos de insatisfação com os últimos 2 presidentes. Eu acho que não é a vergonha de ser brasileiro. Essa pesquisa, mais uma vez, da Datafolha, deve estar bastante equivocada. Eu acho que 100% dos brasileiros honestos estão com vergonha do que estão assistindo, ou seja, diariamente. Não é de ser brasileiro, é do que vê. Do que vê, do que o Brasil representa, por exemplo, quando essas reportagens todas de corrupção são divulgadas para o mundo todo, né? Ou seja, o Brasil passou a ser alvo até de piada, né, no exterior. Já era, mas agora então nem se fala com relação aos casos de corrupção. É um esquema tão gigantesco, o Odebrecht conseguiu levar o Brasil, né? Acho que há colocações nunca antes obtidas nesse país, né? Como diz o grande chefe, né, do PT, né? Com relação a nós exportamos corrupção para outros países. Ou seja, a Odebrecht e o PT conseguiram levar a corrupção, o mecanismo utilizado de corrupção do superfaturamento para outros países, ou seja, exportou para a África, exportou para toda a América Latina, exportou, enfim, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, é um absurdo, Cuba, etc. Então, é um absurdo o que se vê. Então, o que nós podemos dizer, com certeza, é que 100% dos brasileiros honestos estão com vergonha do que está acontecendo hoje. Wilson. Tem que ver em que forma que foi feita essa pergunta, né? Você mistura essa pergunta no meio de um... O que você acha da corrupção? O que você está achando da Lava Jato? O que você está achando? O que você acha do paraíso? Você já vai tudo para o negativo, tudo lado para o lado negativo. Acho que as pessoas ainda gostam do país, têm orgulho do país, não tem vergonha da corrupção, tem vergonha...
O Blatt falou, pega a televisão, pega o noticiário, pega os jornais hoje. Só tem coisa ruim. Aí você põe um jornal desse na frente da pessoa e ainda pergunta o que você acha do país, o cara vai no embalo. Tá tudo errado, tá ruim, tenho vergonha. Então, eu acho que, assim, nós temos que ter calma, acho que as pessoas de bem do país são maioria e eles querem que o Brasil dê certo. Eu acho que é isso que é importante de se relevar. Eu também acho que a situação, né, que vive o país no momento é o que causa isso. Eu acho que teria que todos nós se unirmos, né, todas as instituições, e logicamente que pensar num Brasil melhor, né, e uma qualidade de vida melhor para todos nós. Fleury, 1 minuto para você se manifestar. Olha, nunca pensei que eu pudesse falar para o governador, só tem 1 minuto só. Obrigado, agora você me cortou meio minuto. Na verdade, eu tenho, por compromissos profissionais, tenho viajado e tenho estado no México. E lá, Blatt, eles estão iniciando um movimento muito parecido com o que nós tivemos aqui. Eu até trouxe o nome de um dos responsáveis por isso, vou levar ao Ministério Público, porque ele quer conhecer o que está sendo feito, vai conhecer o seu trabalho, do Silvio, de tantos outros colegas que têm se destacado no combate à corrupção. Eu acho que eu concordo com todas as observações que foram feitas. Eu acho que muitas vezes é a forma da pergunta. Eu acho que o brasileiro está triste, está envergonhado, mas ao mesmo tempo ele está com coragem de esperar que a mudança vai acontecer. O que nós temos é que apoiar todas essas ações para que quem errou seja responsabilizado, pague pelos seus erros e com isso passar limpo. Eu temo muito pela eleição de 2018. Temo demais. Principalmente como é que serão os financiamentos de campanha. Porque o doutor Ulisses, com a sua sabedoria, doutor Ulisses Guimarães, dizia o seguinte: se você acha que essa legislatura é ruim, espere a próxima. Não temos tempo para mais nada. Agradeço. Um grande abraço. Ao governador Fleury, ao Wilson Pedroso Júnior, que esteve conosco, ao doutor José Carlos Blatt, ao Mota, Luiz Carlos Mota, até porque como diretor aqui da nossa TV aberta, nos proporcionou a vinda para esse novo espaço que o Gente que Fala ocupa a partir de hoje. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.